Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho mais sobre o masoquismo. Hoje entrando nessa questão do self. Como é que funciona o self do masoquista? Vamos trazer alguns aspectos relacionados a isso. Vamos nessa então? Vamos lá. Bom, o primeiro ponto a trazer aqui é que o masoquismo ele tem uma certa proximidade com a depressão. O que eu quero dizer? Normalmente há alguma questão de não se sentir valorizado, de sentir culpa, de sentir rejeição, de merecer aquela punição. Né? O depressivo muitas vezes vem nesse comportamento de se achar o problema do mundo, de que se ele não estiver mais aqui, os problemas acabam. Né? Então tem essa questão de introjetar aquilo que é ruim. O masoquista tem esses aspectos também sobre a introjeção do que é ruim, mas vem com um olhar diferente. O masoquista ele tem esse desejo por ter essa dor, porque essa dor lá atrás trouxe também um resultado que para ele foi positivo, um acolhimento, uma atenção, algo que ele queria muito que acontecesse naquele momento. Né? Então, a pessoa masoquista tem essa questão de se sentir incompleta, ao invés de abandonar o que muitas vezes é característico de alguém depressivo, que não consegue se encontrar, não consegue entender o seu próprio processo. Tá? O masoquista ele também tem essa questão de ser merecedor de maus tratos, de ser mal compreendido diante das situações. Né? Isso vem muito do masoquista. Já o depressivo, ele se coloca como merecedor dos maus tratos, mas na verdade ele introjeta aquilo que é ruim do mundo. É um pouco diferente esse comportamento depressivo do comportamento masoquista. Por isso que nós precisamos estar atentos a essas questões. Né? O masoquista ele tem essa questão de desdenhar o sofrimento diante de outras pessoas, né? Se mostrando assim uma pessoa grandiosa, se mostrando assim uma pessoa que está sob controle da situação, então tem um comportamento mais ativo diante do sofrimento. O depressivo não, o depressivo já tem um comportamento mais recuado, uma pessoa mais passiva. O masoquista ele busca o sofrimento, porque é o sofrimento que vai trazer essa questão do compensar aquilo que ele quer. Então ele quer uma forma de conseguir uma compensação para apoiar a sua própria autoestima. Isso vai fazer com que ele se sinta vivo, se sinta realizado e sinta um certo prazer, que é aquele mesmo prazer que ele teve lá na infância, na construção do seu self, na construção da sua personalidade. Tá? E quando nós falamos de clínica, por exemplo, o masoquista ele tem um comportamento bastante interessante. Né? É muito fácil, às vezes, perceber um sorriso no rosto do masoquista quando ele fala de algo que causa dor. Muito comum isso acontecer, porque esse é o seu ponto sádico. Né? É a questão sádica do masoquista em falar dessa dor. Né? Ou seja, o masoquista tem essa questão de sadismo que está relacionado a viver a dor baseado no que o outro acha. Né? Então existe um prazer no seu sofrimento. Né? É como se tivesse aí um ganho secundário com a dor. Tem a aproximação, tem a atenção do outro. Então existe aí esse apego pelo sofrer, esse apego pela dor. E o masoquista, ele é sádico ao ponto de ser masoquista. Ou seja, é algo contraditório, mas que na verdade o que quer dizer? Todo masoquista se sente com muito prazer ao ver o sofrimento no outro, né? E depois ver o sofrimento em si mesmo. Ele tem um prazer em relatar a sua dor, em falar da sua dor, em falar do seu sofrimento, porque isso comove a outra pessoa e é aí que vem o ganho secundário. Então, existe algo de sádico em todo masoquista. Né? Seria como se seus abusadores fossem inferiores. Por isso essa questão do desdenhar muitas vezes. Né? Por quê? Porque o masoquista, quando ele consegue o que ele quer, que é o sofrer, para ter essa compensação, para ter esse comportamento de ser acolhido, o abusador, então, passa a ser, entre aspas, digamos aqui, o abusado, né? Porque o masoquista atinge aquilo que ele quer. Né? Ele não quer perder a sua fonte de sofrimento. Então ele se coloca como uma pessoa que sofre
para manter esse sofrimento sempre ativo. Tanto é que muitos psiquiatras percebem o sorriso no canto da boca do masoquista quando eles falam assim que o medicamento pareceu não ter resultado, pareceu não fazer sentido, né? Pareceu não funcionar. Por quê? Porque é justamente esse ponto que o masoquista quer. Ele quer ter esse problema olhado pelos outros, mas ele não quer se livrar dessa fonte de sofrimento. E não há um medicamento para o masoquista. Por isso que muitas vezes a gente tem que ter um cuidado para não interpretar o masoquismo como uma depressão. Né? Então, tratar o masoquismo como uma depressão pode causar esse tipo de prazer do próprio masoquista. Por quê? Porque ele vem dizer que o medicamento não está funcionando. É uma forma de resistir a esse tratamento. Tá? E o masoquista em si ele não quer mudar, porque ele não quer perder o seu prazer. Né? Eles falam de seus sofrimentos, mas permanecem onde estão. Né? Eles se mostram desapontados, se mostram desiludidos com a vida, se mostram sofredores, mas é justamente esse sofrimento que o masoquista busca. Né? Eles não querem sair de onde eles estão. Por quê? Porque sair de onde estão remete então a não ter mais aquela fonte de sofrimento. Por isso que muitas pessoas masoquistas continuam nesse comportamento do sofrer. E muitas vezes é difícil trabalhar a mudança com o masoquista, pois ele quer continuar tendo esse sofrimento, ele quer continuar tendo essa fonte, né, que causa dor. E é muito difícil no ponto do masoquista entender esse seu processo. Né? Por mais que às vezes nós queremos auxiliar, queremos ajudar no tratamento, a percepção sempre tem que vir do próprio masoquista, de entender esse processo do que faz sofrer. E isso vai ali de encontro com o que ele tem de self. E nem sempre é tão simples voltar num processo tão primitivo como o self para poder fazer essa mudança ocorrer. Então é um caminho o qual o próprio masoquista tem que caminhar, o próprio masoquista tem que olhar para isso e perceber. Né? No caso do depressivo, o depressivo quer se isolar. Né? Isso em clínica aparece bastante. O depressivo ele quer se isolar, ele não quer contato com ninguém, ele quer sair da realidade. Já o masoquista, ele é uma pessoa mais ativa, ele quer estar ativo, ele quer estar no meio, ele quer estar diante da sua fonte de sofrimento, né? Lidando com essa maldade. Mas essa maldade, por exemplo, ela é projetada nos outros. E o masoquista busca essa maldade, né, que está fora. Ele faz essa projeção, mas ele busca também essa maldade, que é o que mantém o seu prazer, né? Mantém o desejo de dor, que o leva a não querer que sua realidade seja transformada. Né? Então ele precisa sempre de alguém ou de algum objeto que cause essa dor. Isso alimenta o que ocorreu lá no passado, lá na infância, lá na sua formação inicial, na sua personalidade. Né? E o masoquista sempre vai direcionar a sua dor para alguém que está próximo, pois essa pessoa é quem pode alimentar o seu sofrimento. Quando nós falamos dos paranoides, por exemplo, os paranoides eles já vão aí a um processo mais ilusório da situação, como alguém que está distante. Né? E o masoquista em si ele quer manter esse roteiro. Por isso que nós falamos aqui de um ganho secundário. Né? Ele projeta aquilo que está em seu self, né? E além disso, aquela projeção é o que alimenta o seu próprio sofrimento. Como se a dor fosse o caminho então para a felicidade. E assim o masoquista se sente feliz, se sente satisfeito diante das coisas que acontecem. Essa é a construção, alguns pontos da construção do masoquista, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais.